Os títulos eles dão os atributos aqui. Eu vou estar te passando um link de onde você vai poder estar fazendo esses títulos, tá? Outra coisa que eu gostaria que você desse uma olhada também é na questão das noemas. Noema nível 1, eu coloquei aqui, ó, só essa noema aqui no nível 4, mesmo assim não é bom. Como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui, ó, noemas, né? Tá escrito aqui. Clicou nesse botão, ele vai estar falando aqui quais são os boss que estão dando noema. A sua noema, por enquanto, é noema de nível baixo, igual aqui, ó, noema de nível 1, nível 3, 2. Bom, onde você vai arrumar isso? Você vai vir aqui do lado, Parrama. Onde é que está o Parrama? O Parrama, ele é um chefão dessa instância aqui, ó, Caverna de Fogo. É a primeira opção na pedra de teleporte que tem lá na Cidade do Dragão, né? Quando você for usar a pedra de teleporte, que tem aqui, aqui e aqui, você vai poder escolher a primeira opção e ir para lá, né? Caverna de Fogo. Esse é o Parrama. Daí quando você matar ele, vai gerar uma coisinha lá que você vai sugar. Esse trem aqui, ó, eu até peguei um punhado. Isso aqui é o que ele vai gerar. Daí, tá vendo aqui, ó, tá escrito ali, ó, de amarelo. Adiciona 120 noemas à posição da durabilidade. Você vai vir aqui em avatar, durabilidade, tá vendo? Durabilidade. Ali na carta, lá em cima, mostra também, ó, nível S, tipo durabilidade, tá vendo? Ok. Aqui tá zerado, tá vendo? Não ganhou nada. Aí assim que eu clicar aqui com direito, ó, adicionou 100. Por quê? Era para ter sido 120, só que a noema está nível 0. Se o nível da noema não for compatível com o nível da pedra que vai ser absorvida, o ganho é menor. Ok. Absorver mais. Aqui, ó. Durabilidade também. Ó, vou tomar um pouquinho. Aqui já é destruidor. Destruidor está aqui, ó. Está nível 1. Aqui tem 60 por 1100. Agora ficou 160 por 1100. Quando atingir 1100, ela vai evoluir para o nível 2 da noema e vai te conceder mais ataque do que isso aqui. Ok. Aqui, longevidade, mesma coisa. Você está vendo que está 424, né? Eu vou absorver, vou aumentar. Só que eu não preciso estar clicado lá. Eu não preciso nem estar com isso aqui aberto. Eu absorvi a noema do que o boss soltou depois de morrer. Eu clico, já vai automaticamente pro lugar dela, sabe? Não tem que ficar preocupando com isso. Você pode ver aqui agora. Aumentou. Beleza. Vou até lá para poder mostrar como é que é. Você não tem que pegar quest nenhuma, tá? Pega a pedrinha de teleporte ali que é mais rápido. Vou aqui. Aqui na Cidade do Dragão fica um lag louco. Eu clico nesse trem aqui, ó. A galera fica invisível, posso me mover mais rapidamente. Ok, chegou aqui. Vou dar uma bufadinha. Só o básico mesmo. Isso aqui eu coloquei na sua mochila. Isso aqui é pra você correr, ó. Vai clicar aqui. Seu personagem vai correr um pouco.
Porque esse trecho aqui, esses bichos aqui são muito fracos, cara. É chato ter que combater eles. Eu evito. Vou direto logo no boss e pronto. Bom, acabou de corrida dano. O outro que tá no intervalo. E tem uns bichos te enchendo a paciência. Então você para aqui e mata pouco. Mas como é que pega de raspão? Eles não morrem não. Trem meio esquisito. Esses bichos não aguentam nada. Você vê aqui, ó. Você bater com a mão. Bom, vamos lá. O caminho é esse aqui, ó. Você vai sair daqui, você vai passar por isso. Você vai chegar aqui, tem essa opção, mas não vai aqui. Você vai passar direto aqui. Como você pode ver, dá pra você acompanhar o movimento do personagem aqui, ó. Então, pra pegar a rota, o bicho tá aqui, ó. Vamos embora. Que é sempre bom você esperar os bichos juntar, os bichos estavam te seguindo. Pelo seguinte, se você matar o boss, vai cair a Noema. E se tiver uns bichos aqui te atrapalhando pra você pegar a Noema, pra perigoso sumir antes de você terminar de matar os bichinhos. Então apareceu aqui, ó, estranho, você vai ver essa carapaça aí, ó. E você vai clicar. Ele vai sugar ela. Ela vai aparecer aqui. Ó, ganhei no M. Aqui ela tá. Posição auge da alma. Essa aqui. Tá 0. Primeira. Ela ganhou. É assim que você vai upar. Se eu não estiver enganado, pode por semana pegar. Ah, não tem como ver aqui. Aqui, ó. Aqui são 20 por semana. Eu zero todo sábado. Então eu já peguei 13. Faltam 7 pra pegar. Beleza, eu vou deixar o resto pra você fazer. Ah tá, toda vez que você for entrar aqui, você tem que resetar a instância. Como é que faz para resetar a instância? Você tem que ter um outro personagem logado, ou então pedir PT para um amigo seu e transferir líder para ele antes de você sair, entendeu? Da PT. Vou dar um exemplo aqui, ó. Minha arqueira, aí pedir grupo para ele. Tá aqui. Ok, ele vai sair, tá vendo? Bom, se você fosse o líder inicialmente fazendo o grupo, tudo que você devia fazer é clicar aqui e ia ter a opção aqui, ó, passar liderança, transferir liderança, um negócio assim. Aí você transferia e clicava aqui e saía do grupo, entendeu? Que aí ia acontecer isso aqui, do mesmo meio. Você pode também fazer isso com pessoas que estão aqui, ó, no global. Tem muito cara que você clica nele, ele aceita PT por nada. Aí você rapidamente transfere para ele a liderança e clica em sair.
Ou então também você pode, tipo aqui, ó, aqui tá o Parrama, tá dando nível 1, nível 2, né? E tem o Fantasma de Fogo, também tá dando 2 e 3. O Fantasma de Fogo, ele é um boss que tem a Residência de Hades, uma instância que fica aqui, ó. Aqui, Residência de Hades. Bem aqui, ó. Aqui tem uma cidadezinha, cidade do pôr do sol. Você dá pra vir aqui, vem correndo por aqui. Uns penhadeiros que tem aqui embaixo. Então vai de pedra também. Só você lembrar o nome, ó. Residência de Hades. O ruim de lá é que os bichos lá dá muito status de paralisia. Eu não gosto de jeito nenhum desse trem. São... O trem aqui tá meio lento. Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ah, tem um bagulho no banco que eu quero te mostrar. Não sei o que deu aqui, o trem tá meio parado. Isso é doideira do jogo aqui. Aí eu vou te mostrar um banqueiro, o trem que eu tô querendo. Deixa eu ver aqui, banqueiro perto da teleportadora. Gravar um vídeo aqui tá meio difícil. Nossa, chegou aqui no banqueiro, Diego. Vai lá, vai entrar ali no banqueiro, ok. Tá. Aqui. Seu banqueiro não é composto só dessa área aqui não. Tem essa área aqui, ó. Você clicou nesse trenzinho, vai pra lá. Clicou aqui e volta. Aqui onde eu guardo umas coisas que a gente vai juntando, tipo isso aqui, não, você não precisa desse trem agora, entendeu? Tem que você guarda aí e usa depois. Isso aqui é bom ficar tentando, sabe? Aqui não tem possibilidade mais não. Eu já fiz isso hoje. Isso aqui, ó, quando você aceita aqui o negocinho do baúzinho amarelo, é um dos itens que vem. Você clica nele com direito, vai aparecer um pergaminho aqui, ó, que nem lá no Vale da Fênix. Você vai clicar, você vai escolhe esse aqui de ataque, ó. Ele vai aumentar aqui, tá vendo? Isso aqui é bom pelo seguinte, quando você clica nele com direito, ele vai soltar uma pedrinha. Você clica nela com direito de novo, ela vai vir pra cá, você vai estar equipando ela, vai te dar 8 níveis de ataque. Isso vai estar somando aqui, ó. Se for com 35 níveis de ataque, junto com a magia negra, que é muito bom. Ok. E tem mais desse trem, porque todos os personagens que tem na sua conta, se você ficar vendo esse negócio, depois que você transforma aquele que é preso nesse aqui de ataque, eles podem ser colocados aqui no banco compartilhado. Então aqui, ó, eu tenho mais 26 de ataque e aqui tem 9 de defesa. Eu não sei se você tinha visto, eu fiz outro mais 7 na sua conta. Mais para frente a gente vai poder transferir ele. E essa Diamond aqui, quando você pegar nível 102, você vai poder equipar ela. Ela é uma Diamond mais forte, sabe? Que tem mais ATD. Você pode ver que ela é 79%, enquanto que a sua é 72%. Né? Seu personagem está com evolução, deixa eu ver aqui.
Tá 48%. Isso. Ah, você tinha me perguntado como é que faz para poder ver isso aqui, né? De 48%. Cara, eu costumo usar isso aqui, ó. Eu deixo isso aqui aberto. Coloco aqui assim pro canto. Clico nesse trem aqui também. Aí tem que sair do banqueiro para fazer isso. Aqui. Tá vendo aqui, ó? Não tô conseguindo ver. Aqui, ó. Tinha que estar aqui, ó. 10. Nível 10. Ok, vou clicar aqui. Dar uma arrastadinha. Pá, coloquei. Vou um pouquinho pro lado aqui, ó. Aí vou fazer assim. Aqui não deu. Vamos tentar do outro lado. Não deu. Vou tentar assim. Ó, de Kinner foi, ó. Olha lá, bonitão. Nível 10. É assim que tem que ser a tela. Daí o que vai acontecer? Como você está no layout principal, quando você relogar, isso aqui que ficou quase desaparecendo, ele vai subir, porque tá vendo isso aqui, ó, tá aparecendo ele inteiro, né? Essa barrinha. Quando você loga, ela não aparece inteira, tá vendo? Ela aparece só metade. Então vai ficar um pouco mais para cima, que vai dar para você visualizar tudo que tem aqui. Então basicamente é simplesmente você fazer isso aqui, ó. Você fecha, sai do jeito tradicional, né? Que é mesmo que salvar as configurações que você deixou. E quando você logar de novo, vai estar com a configuração ajeitadinha, igual você deixou, só. E mais pra cima aqui vai ficar bacaninha. Aí, ó, você pode estar marcando o calendário com todos os personagens, todos os dias, ó. Ele tá garantindo os prêmios aí pra sua conta. E se você pudesse também fazer modo primitivo com MS, você vai ter a vantagem que é conseguir o sanguinho, né? Aquele sanguinho primordial. Ok. Vamos logar aqui de novo. Aqui, ó, você pode ver que a tela já está mais para cima, dá para ver o cantinho dela aqui embaixo. Olha que legal, bloqueado no site. Não tem nada não, é isso aí. Basicamente é isso, então vou encerrar o vídeo por aqui. E é isso aí, cara, boa sorte lá.